mas ainda não estou me vendo. Vamos ver o que é isso. Vamos olhar. Acho que agora sim. Gente querida, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui ao vivo novamente para mais um ponto em questão. Viver em casa o tempo todo? Esse ponto em questão é também o 23º dia do Quaresma Detox, a ascese como cuidado de si, exercícios e experimentações para a manutenção da fertilidade anímica. Muito bem, tentei entrar pelo Zoom, mas eu soube que o Zoom está sobrecarregado, vou testar um novo aplicativo, mas estou entrando direto pelo Facebook, né? Então, estou acompanhando aqui, vou acompanhar pelo celular e queria agradecer vocês pela presença e tentar conversar um pouco sobre esse exercício que parece que a gente vem se preparando para ele há algum tempo, não é? Então, eu tive todas aquelas postagens que eu fiz, né? 74 postagens sobre a casa, de novembro até janeiro, né? 75 dias em casa que acabaram se tornando 74, porque tive que viajar um dia antes. Então, ali foi aquela reflexão forte sobre a casa. Depois, durante as noites, depois a gente teve também juntas as quintas-feiras para falar do advento, né? Isso tudo está no nosso canal do YouTube, em suas devidas playlists. E aí a gente trabalhou muito sobre a casa, seus rituais, seus ritmos. Aí entramos nas noites sagradas, né? Entramos nas noites sagradas, novamente trabalhamos o feminino, a casa e a natureza. Então, a gente está mergulhado nesse universo e agora chegou o momento de estarmos em casa de modo compulsório. Vale fazer aqui um recorte para entender isso, essa nossa fala, num recorte de classe, que é onde a gente está aqui nesse universo do Facebook, do Instagram, do YouTube, né? Que a gente faz parte de uma certa classe média, eu de uma classe média bem baixa, algumas pessoas um pouco mais alta, mas a gente está ali numa classe média simples, né? Então, é nesse recorte de classe que a gente está falando. Alguns dos nossos filhos estão em escolas particulares, alguns em escolas Waldorf, outras em escolas públicas, outras escolas particulares também. Então, a gente está nesse universo, né? Porque quando a gente amplia demais para uma universalização do discurso, a gente acaba não produzindo nada. O que a gente quer produzir é para quem está aqui, esse pensamento. E se a gente se fortalece sem esquecer, por exemplo, os moradores de rua que estão abandonados hoje em dia, né? Está já circulando pensamentos de que sugestões higiênicas de confiná-los em algum lugar, né? Então a gente já está andando para esse lugar, o que é muito grave. Então, assim, tudo isso está na nossa consciência. Ações diretas aqui da minha casa para isso. O que eu consigo fazer é fortalecer quem está aqui, né? Fortalecer quem está, sugerir coisas para quem está observando e falando e contando coisas aqui comigo, para que a gente fortalecida possa atuar nos mais diversos âmbitos, né? A depender das condições de cada um. Muito bem, então vamos lá. Então, eu preparei
esse ponto em questão, a casa. Viver em casa o tempo todo? Desafiante, não é? Desafiante porque a casa se torna também, às vezes, um lugar não de descanso, mas um lugar de esgotamento. Então, vamos tentar produzir uma conversa a esse respeito. Então, uma epígrafe romântica eu fiz, né? Que é aquela tradicional que eu sempre trago a partir do Bachelard. A casa abriga um dia sonhado. A casa abriga um sonhador. A casa possibilita o ser humano a sonhar. Então, essa casa idealizada, essa casa romantizada, essa casa como entidade, né, protetora, benéfica, será que é essa casa que nós estamos habitando agora, nesses dias? Né? Será que é essa casa que nós estamos conseguindo produzir? Né? Muito bem. Então, eu fiz uma outra epígrafe que eu chamei de uma epígrafe para agora. Quando o abrigo é seguro, a tempestade é boa. Então, eu acho que a primeira coisa assim, que eu queria trazer é essa possibilidade de nós termos casa, né? De nós termos uma casa segura, de nós termos um abrigo seguro, né? De nós termos esse lugar de produção, de vida, ainda abastecidas. E pensar também que muitas das nossas casas, elas também estão inseguras para os idosos, inseguras porque tem pessoas que estão trabalhando, muita gente está trabalhando, a gente tem que agradecer quem está indo ao trabalho para sustentar a vida das grandes cidades e também das pequenas. Então, algumas casas, elas precisam de cuidados especiais, porque acolhem médicos, acolhem trabalhadores de saúde, acolhem pessoas que estão pegando transporte público ainda, né? Então, essas casas precisam de uma atenção especial, mas mesmo assim, ainda é um abrigo seguro, né? Então, a gente não pode ter medo de estar em casa nesse momento. Para isso, tem várias recomendações de higiene, né? Principalmente para quem tem idosos. Muito bem. Aí eu queria trazer, a gente teve uma discussão no domingo, lembra do mero viver? Então eu coloquei assim, uma chance, aprender a simples viver. Eu não digo reaprender, porque a gente nunca simples viveu. Nós somos subjetivados por essa máquina, esse aparelho, né, de consumo, esse aparelho capitalístico, esse aparelho neoliberal, muitas vezes, esse aparelho que nos faz estar em consumo, estar em movimento o tempo todo. E eu tenho visto circular pelas redes muitas dessas informações de o que fazer, e o que fazer, e o que fazer, e o que fazer. E a minha aposta aqui é um pouco do não fazer nada além de viver, né? Quem sabe a gente experimenta o simples viver. Porém, há pessoas que não podem, né? Há pessoas que não têm recursos, há pessoas que estão pensando, se eu não trabalho, eu não ganho, se eu não produzo, se eu não vendo, eu não tenho como comprar o alimento. Então, há pessoas que estão nesse lugar, né? Que estão seriamente preocupadas, que não têm uma sustentação econômica para esse momento. E eu acho que esse momento também vai nos exigir, logo mais, a pensarmos em redes afetivas, né? Em redes de afeto, de distribuição de recursos entre os nossos familiares, entre os nossos conhecidos. Eu acho que a gente vai chegar nesse lugar. Muito bem. Eu coloquei aqui um pouco pesado, talvez, um inimigo. Eu chamei assim,
distração e entretenimento. Eu escrevi um inimigo e depois fiquei pensando, será? Acho que um pouco sim, né? Um pouco sim. Por quê? Porque se a gente se fixa nisso, pena que eu não consegui entrar pelo Zoom, porque eu queria mostrar para vocês uma lista. Eu vou ler, pelo menos, uma lista que anda circulando, vocês já devem ter recebido, uma lista feita por uns desenhinhos de umas crianças, o que fazer durante a quarentena. E está lá, arrumar a cama, se trocar, café da manhã, tirar a mesa, varrer a sala, lavar a louça, escovar o dente, dar comida para as cachorras e para as gatas, cuidar da roupa suja, dobrar a roupa, guardar a roupa, atividade do coração, qual quiser, aquela que quiser, colocar a mesa, almoçar, tirar a mesa, lavar a louça, limpar fogão, varrer a sala, escovar dentes, meditação, atividade do coração, alguma coisa que você vai querer fazer só para você. Banho, arrumar a mesa, jantar, lavar a louça, arrumar a mesa, café da manhã, arrumar a mesa para o café da manhã, jogos e histórias, escovar os dentes, dormir. Pronto, eis o simples viver. Eis o simples viver. Tudo o que as crianças precisam é simplesmente viver. Parem de exercitar-se nessa máquina, nesse aparelho, de tirar a criança de si mesmo. É impossível, mas tenta, vai passar por um momento de caos, né? Um momento de irritação, principalmente para quem vive em apartamento confinado. Mas vai chegar um momento em que as coisas vão, né? Se isso vai demorar um mês, algumas pessoas estão falando em um mês inteiro, 2, vai chegar um momento em que isso vai entrar no lugar. Para isso, a gente tem que ter só uma coisa que eu acho que é muito importante, não para adolescentes, mas horários mais fixos para a tela, né? Então, horários fixos para a tela, não extinção de tela, nem ficar nesse entretenimento o tempo todo, mas criar espaços onde o nada possa se instalar. E aqui onde eu estou, eu consigo ver os comentários. Vou ler alguns, então, tá? A Dedé está aqui, a Ângela repete a citação que eu não falei de quem, que é o Gonçalo Tavares, quando o abrigo é seguro, a tempestade é boa. A Gabriela está aqui com a gente, oi também. A Vera, olá, preciso de suas palavras, estou gripada e com a mamãe sem parar. Dispensei as ajudantes e sem internet. Céus. Vera, então toma o máximo de cuidado, viu, querida? A Vera cuida de uma mamãezinha de 95 anos, acho que é essa a idade, está lá em São Paulo. A gente precisa estar atento. Maria Cabreira está aqui com a gente também. Muito bem. A Ângela está divulgando o livro Meditações Pagãs, do Jeanette Paris. A parte 3 fala sobre Héstia. Héstia personifica o lar, regulação da vida doméstica, o núcleo familiar, o coletivo, economia, provisões, estabilidade e conforto. Héstia é representada como com um porte muito ereto, suas vestes cobrindo-a quase completamente, ao mesmo tempo impotente e discreta, de imobilidade notável, em pé ou sentada, não sugere qualquer movimento. Calma e dignidade emanam dela. Que bonito! Está ali o livro que a Ângela está compartilhando com a gente. Muito bem.
Vou seguir um pouquinho aqui. Eu queria ter entrado pelo Zoom, porque eu queria compartilhar a tela de uma coisa muito linda, mas agora já apaguei. Vou ver se eu consigo, tá? Eu vou entrar num outro aplicativo, porque o Zoom está sobrecarregado, o Google colocou o Hangout novo disponível, tem vários outros aplicativos, então eu vou tentar entrar, apesar do meu Zoom ser profissional, ele está sobrecarregado para entrar no Facebook. O Facebook também está com problemas. Muito bem. Vou trazer a voz do filósofo, tá bem? Então, a voz do filósofo fala assim: Nietzsche não acredita em grandes acontecimentos ruidosos, mas na pluralidade silenciosa de cada acontecimento. Então, quem está falando isso é o Deleuze, olhando para a obra do Nietzsche, falando para olhar para a multiplicidade de sentidos de cada pequeno acontecimento odierno, né? Para pequeno acontecimento do dia a dia. Então, nesse lugar, né? Nesse lugar onde a gente está agora em casa, às vezes extremamente sobrecarregadas. Agora mesmo eu estava escutando aquela jornalista Sinara Menezes dizendo que não sabe nem lavar o banheiro, né? Que não sabe fazer os serviços da casa, que dispensou a funcionária e que agora vai fazer coisas que ela não está habituada. Né? E muitas pessoas estão nessa mesma situação. Então, aproveita para, ao fazer os gestos necessários da casa, criar um vínculo com a realidade. E, ao invés de olhar para isso como uma sobrecarga, como algo negativo, olha para isso como uma oportunidade de se vincular ao real. E vou dizer, eu disse assim, ó, uma conscientização. As crianças são necessárias. Mas se você fizer isso como uma imposição, ontem eu tive que brigar aqui em casa para o Uli largar o computador e dar uma volta com as cachorras para tomar sol. Eu já tinha ido com as cachorras na caminhada, tenho tentado fazer mesmo com o pé machucado. Hoje fiz também, estou indo. E aí chegou 3 horas da tarde, eu falei, tá um sol aqui em Juiz de Fora, nunca amanhece ensolarado, raramente, né? O sol começa a aparecer esse horário. Aí eu disse, vai dar uma volta para tomar o sol, porque o sol é necessário. Então, quem está em apartamento tem que achar um jeito de tomar esse sol, né? E aí eu tive que brigar com o Uli para ele ir. Então, com adolescentes, às vezes a gente tem que ser um pouco mais impositivo. Mas com as crianças pequenas, a gente tem que ter gozo. E às vezes o gozo ele demora para chegar. É que nem assim, quando você começa a arrumar uma coisa, às vezes você começa até um pouco contrariado, mas a hora que você entra na arrumação, que você entra na faxina, que você entra no movimento, que você se alinha, que você esquece o que você queria fazer, ou o que você precisava fazer também, mas que você teve que parar para fazer aquela arrumação, quando você começa, a coisa aparece um gozo. E a criança pequenininha, vendo esse gozo, ela quer estar junto. Então, esse é o momento para a gente realmente trazer os gestos significativos da casa para a vida de muitas crianças que não veem na casa nenhum gesto significativo, como arrumar, limpar, cozinhar. Porque quando isso acontece, se acontece através de alguém terceirizado, normalmente quando essa pessoa está fazendo isso, a criança está na escola ou em atividades. E as crianças têm muitas atividades, então essa pausa na escola pode ser a melhor coisa na vida dessas crianças. A pausa das agendas super sobrecarregadas. Lembrando que a gente está aqui num recorte de classe, lembrando que a gente está aqui falando para as pessoas que habitam esse universo da minha timeline, não é? Muito bem. Olha, tem mais a Graça Freitas. Nina, 6º dia de recolha. Muito bem. Ela está lá em Portugal. Força aí, viu, Graça? A Vivi Cruz.
São muitas pessoas online, o mundo está conectado ao mesmo tempo. Aqui a internet já mostra sinais de peso. Então, às vezes falha, realmente a situação é essa, né? Vamos torcer, porque agora as interações, né, de internet, elas são, digamos assim, uma linha de fuga para a nossa saúde, para a nossa saúde mental. Vamos continuar aqui com aquilo que eu preparei. Hoje de manhã eu postei, eu inventei uma nova daquela série, sabe? Eu adoro a série dizendo que aparece na minha TL. E hoje de manhã eu coloquei uma coisa que eu achei tão lindo, né? O texto do Plantão Materno. E diz assim: o confinamento social recém começou. Vocês estão sendo ótimos. Ela está se dirigindo a quem? Às famílias. Olha só que lindo. Por favor, tentem se lembrar que não existem regras de parentalidade em épocas de pandemia. Não fiquem absurdamente estressados sobre o tempo que as crianças passam nas telas. Claro, cuidado com o conteúdo. Não se sintam culpados se eles comerem guloseimas demais. Quem aí não está ansioso? Não fiquem absurdamente preocupados com as crianças desinteressadas nas tarefas online enviadas pela escola. Eu acho isso um absurdo. Todo mundo numa pandemia e os professores sendo sobrecarregados para fazer atividades online, para mandar para as crianças em nome do quê? Ah, nossa, desculpa. Ai, nossa, tem horas que eu... essa concepção, sabe? Essa concepção de estamos todos confinados, mas a máquina capitalística da educação, mesmo da educação pública, não pode parar. Tem que dar alimento para quem não tem outra fonte de alimento pelas escolas. Isso a gente tem que fazer, mas o resto, parar pode ser o melhor que a gente possa fazer hoje. Muito bem. Maria Cabreira está falando. Hoje já fiz xarope de coração de bananeira para imunidade, talco caseiro com óleos essenciais e agora almoço. Passo a passo vamos conseguir. Sim, vamos conseguir sim. Maria Cabreira está lá na Paraíba. João Pessoa, recebi notícias ontem que também está com tudo parado. Vamos olhar um pouquinho mais o que diz a turma lá do Plantão Materno. Foram muito felizes no texto. Essa situação é uma emergência mundial. Não batam meta de produtividade em atividades manuais e de entretenimento para crianças. Pensa bem, deixa as crianças um pouco em paz. Deixa elas em paz, a gente já está sobrecarregando tanto as crianças. Deixa um pouco de bagunça, deixa um pouco de confusão. Daqui a pouco elas encontram o ritmo delas a partir do próprio desejo e não das imposições de fora, gente. Vamos em frente. Primeiro, porque sempre sobra para as mães. Segundo, porque é um tempo limitado de uma situação nunca vista. Terceiro, não dá para sair de casa para comprar palito de madeira, cola colorida ou papel crepom. Relaxa, dizem as autoras lá do Plantão Materno. Você não vai... não sei como usar um eufemismo, é que ela fala, não vai cagar o desenvolvimento do seu filho por umas semanas, estragar, talvez. Ah, sim, você não vai estragar, não é um termo que eu uso, por isso fiquei aflita. Não, você não vai estragar o desenvolvimento de seu filho por umas semanas ou meses, que serão absolutamente fora do normal. A quarentena recém começou e está todo mundo, quero dizer, as mães, né, angustiado, pensando em atividades para o isolamento. Se tem uma coisa que a gente não deve fazer, é pensar em atividades. A gente tem que deixar as pessoas em paz, em paz.
E pessoas todas, né? Todas. Tem gente que não gosta de ficar em casa, já está penalizado por isso. Tem gente que está preocupado economicamente, já está angustiado com isso. Tem gente que está pensando demais em ser contaminado, em contaminar, e está preocupado com isso. Poxa, vamos ficar quieto, vamos deixar o outro viver a sua angústia, sabe? Nossa, que mania de controlar tudo, gente. Vou de novo. Tenta fazer, tentar fazer, tenta fazer nada juntos. Deita na cama comendo bolacha, joga videogame. Talvez os irmãos, netos, sejam teus amigos nessa empreitada. Quem sabe? Não sei quem são os irmãos netos, mas vocês que têm filhos pequenos devem saber. Mas, amiga mãe, diz as autoras de Plantão Materno, cuida da tua saúde mental. Não te bota como meta ser mãe perfeita de quarentena, ou seu filho ficar quebrado para todo sempre. Crianças são resilientes e vão aprender muito vivendo essa epidemia na juventude. Relaxa um pouco. Essa situação é uma situação atípica. Estamos fazendo o nosso melhor, gente. O nosso melhor. Ai, vamos fazer da casa um lugar onde todos possam se sentir bem de viver ali. Para de cobrar marido, cobrar filho adolescente, cobrar criança, sabe? Se você está sobrecarregada com as tarefas de casa, não faz. Não faz, deixa o caos se instalar. Alguém vai fazer, alguém vai dizer, vamos fazer junto, não é? Muito bem. Vou em frente um pouquinho aqui. Então, uma saúde, cuidar de si. Cuidar de si. Cuida de si. Eu estou recebendo muitas queixas, né? Agora mesmo a Vera falou, a mamãe não quer parar, né? Os velhinhos, eles não estão entendendo. A minha mãe é uma gracinha, ela está parada, ela está isolada. Minha irmã chegou do Canadá, ela está restrita ao quarto dela, sabe? Elas fizeram horários para usar a cozinha, para não se encontrarem na própria casa, as duas, minha irmã e ela, confinadas. Então, assim, sem receber visitas de filhos, de netos, de nada, olhando para todas, escutando palestras na internet, vendo televisão, fazendo uma leiturinha, ela está lá, sabe? De vez em quando ela sai, dá uma voltinha no corredor, né? O corredor do prédio, para lá e para cá, toma um solzinho pela janela, que essa época do ano, por sorte, está entrando bem em cima da cama dela. Enfim, então, é tudo isso, sabe? A gente tem que ter paciência nesse momento com aqueles idosos que são um pouquinho mais, digamos, teimosos, mas a gente também tem que ser firme e dizer, não vai sair, não vai se expor, não, 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 pronto. Cuidar de si e cuidar do outro. Eis o desafio. E aí eu acho que a gente já está chegando no final. Eu queria trazer um foco nas pequenas alegrias. Quando eu li essa imagem, sabe o que me fez publicar isso? E até imprimi, olha, hoje, porque não dava tempo de escrever tudo. O que me fez gostar demais desse texto foi: deita na cama comendo bolacha, sabe? Pequenas alegrias do cotidiano. Mas para isso, para de fazer guerra, para de incomodar todo mundo ao seu redor, sabe? Para de querer fazer agenda para uma criança que desde os 2 anos de idade já está agendada. Sabe? Deixa dormir, dorme você também, durmam muito. Não tem nada melhor para a imunidade do que o sono e o sol. Se você tem pouco sol, vá procurar uma maneira de pegá-lo, né? De tomar sol. Mas dormir todo mundo pode. Né? Eu tenho visto muita gente preocupada, ficando a noite toda acordada. Não façam isso, gente, não façam isso. Relaxa um pouquinho.
Muito bem. Vou trazer, então, um signo dessa pandemia, né? Já está super noticiado. Mas queria trazer esse signo do papel higiênico, né? O papel higiênico como esse signo. O que quer dizer esse papel higiênico? Né? Primeiro, é um foco lá na fase anal, né? É a proteção, o cuidado, né? A economia, né? Aquele lugar de você tentar se sentir seguro, né? Então, a casa talvez fosse esse lugar, né, onde a gente armazena esse papel higiênico, né? Mas vamos tirar essa lição do papel higiênico e tentar fazer desse signo outra coisa, transferir para outros elementos da casa essa sensação de segurança, essa sensação de que nós vamos passar por isso da melhor maneira possível, que a gente vai lembrar com o máximo de carinho. Imagina daqui a um ano, 2, 3, né? Mesmo para quem teve que enfrentar isso mais fortemente, mas que possa lembrar dessa fase de confinamento como, puxa, que gostosa que foram, apesar de tudo, que bom que foi a gente fazer as coisas juntos, que bom que foi a gente cuidar da casa, que bom que foi que a gente ficou sem fazer nada, sem precisar sair, sem precisar pegar trânsito, sem precisar sair de um compromisso para outro, né? Então é isso que eu tinha para hoje. E vou terminar com um devir. Oxalá essa experiência coletiva nos coloque no lugar de uma humildade necessária. Muito bem, gente. Então é isso, viu? Eu volto amanhã para o 24º dia do nosso percurso Quaresma Detox. Amanhã eu volto com a Ludmara, que agora vai estar conosco toda sexta-feira até a Páscoa. Tá bem? Então, um beijo grande. Quem está assistindo pelo Instagram, vai lá no canal do YouTube, dá um like lá, se inscreve no canal. Quem está aqui no Facebook também, tá bom? Compartilha o vídeo a partir do YouTube, para a gente se fortalecer. A outra coisa que eu queria dizer é que eu comprei a câmera, obrigada, apoiadores, que eu comprei uma câmera um pouco mais simples, porque eu não pude ir lá na Santa Efigênia comprar, então eu comprei aqui mesmo em Juiz de Fora, por causa da pandemia, não pude circular por São Paulo, né? Então comprei uma câmera, a melhor que tinha, onde eu pude ir, e aproveitei o restante para instalar. Hoje os senhores vêm aqui instalar uma nova antena para mim, para eu poder ter uma conexão mais ágil, para a gente se comunicar e continuar produzindo conhecimento e vida juntas. Muito obrigada, gente. Dá um like aí.